Boa noite. A Polícia Civil de Piracicaba começou hoje a ouvir depoimentos das pessoas próximas à professora de Tatuí, que está desaparecida desde a sexta-feira passada. O delegado de Piracicaba chegou à delegacia de Tatuí pela manhã e durante todo o dia ouviu pessoas que tentaram contato com a suposta vítima no dia do desaparecimento, como o marido da professora e empregadas. De acordo com o depoimento, a suposta vítima, ela teria um ótimo relacionamento com várias pessoas aqui na cidade de Tatuí, inclusive alunos e professores de faculdade. Nós estamos trabalhando com duas hipóteses: roubo, latrocínio ou o próprio homicídio. O delegado investiga o caso da professora universitária Maria Angélica Alves de Oliveira, de 30 anos, que morava em Tatuí. Ela está desaparecida desde o dia 29 do mês passado. No mesmo dia, o carro da professora, com um corpo carbonizado, foi encontrado com computador e câmera fotográfica num canavial em Piracicaba, a 80 quilômetros de Tatuí. A polícia ainda aguarda o resultado do exame de DNA para confirmar se o corpo é o da Maria Angélica e deve continuar o interrogatório para saber quem cometeu o crime. E vamos trabalhar para chegar ao esclarecimento do crime e responsabilizar a pessoa que estiver envolvida. Uma pessoa morreu num acidente hoje à tarde na rodovia Antônio Romano Schincariol, ASP 127, em Itapetininga. Segundo a polícia rodoviária, a motorista do carro vinha de Tatuí, sentido Itapetininga, quando perdeu o controle da direção e capotou. Ela morreu no local. Outras duas pessoas que estavam no veículo foram encaminhadas para o pronto-socorro de Tatuí com ferimentos leves e já foram liberadas. Daqui a pouco a gente volta para mostrar a previsão do tempo para os próximos dias e também oportunidade de emprego. Em Itapeva, faltam profissionais capacitados no setor da construção civil. Você anda pensando em alugar um imóvel? Então fique atento. Se você fizer as contas direitinho, vai perceber que o melhor negócio pode ser comprar a casa própria. Esta notícia é do próximo bloco. Um homem foi preso agora à tarde em Itaguaí. Ele é acusado de sequestrar uma criança de 4 anos em Sorocaba. Ele foi abordado pela polícia quando desembarcava na rodoviária. A criança passa bem e está sob os cuidados do Conselho Tutelar enquanto os pais não chegam à cidade. Oportunidade de emprego. Em Itapeva, sobram vagas na área da construção civil. A oferta atrai trabalhadores das cidades vizinhas. O aumento tem uma explicação. No último ano, o setor cresceu 16%. Seu José Gabriel, de 64 anos, mora em Angatuba e veio trabalhar nesta construção em Itapeva. Aqui é um bom campo de serviço. Tem poucos profissionais aqui, então a gente tem que vir de fora. Este outro profissional também é de fora. Ele veio de Campinas apenas para instalar janelas. Tem mão de obra aqui, né? Não tem. Faz esse tipo de serviço de esquadrilha, né? De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Mobiliária de Itapeva e região, aproximadamente 600 funcionários trabalham no setor da construção civil. Segundo o sindicato, este número de profissionais dobrou em relação a 2009. A gente tem um crescimento na nossa cidade e região em torno de 16% em relação à construção civil. Apesar do aumento de mão de obra, a falta de profissionais capacitados é grande. Deixamos de pegar serviço porque nós não temos profissionais suficientes para suprir a necessidade para executar o serviço. Em Itapetininga, as vendas de imóveis aumentaram 30%. As locações, 20%, isso segundo as imobiliárias. Os economistas afirmam que o mercado imobiliário é muito rentável. Morar sozinha, ter independência. Sonho que Caroline realizou há 3 meses. Queria alugar uma casa. Depois de muito pesquisar, deu um passo maior e comprou seu primeiro imóvel. O dinheiro que eu ia usar para aluguel, agora eu vou financiar a minha casa própria mesmo. O mercado de imóveis está em expansão e em Itapetininga não é diferente. Segundo as imobiliárias da cidade, as vendas aumentaram 30% em comparação ao mesmo período do ano passado. E o número de aluguéis, 20%. Nós estamos notando que essas linhas de financiamento do governo estão beneficiando muito a compra de imóveis. Então, essa experiência que nós estamos notando com a Caixa Econômica Federal, né, principalmente, é que havendo uma grande venda de imóveis, começa a diminuir a quantidade de oferta. E com isso, aquelas pessoas que mexem com imóveis acabam
tendo uma valorização do preço final do imóvel. Em Itapetininga, a maior procura por imóveis financiados de até R$80 mil. Correspondem a 28% do total de vendas, número que poderia ser ainda maior. A grande dificuldade da cidade é achar terrenos, um valor baixo, para conseguir construir até com 80 mil e dar uma moradia decente para as pessoas. Então a gente está com essa dificuldade. Então, se fosse subsidiados até R$100 mil, que igual as cidades vizinhas estão, a gente teria um leque maior de opções para os clientes. Em um mercado que não para de crescer, o que será que vale mais a pena? Alugar ou comprar? Um economista fez as contas. Uma pessoa com renda de até R$2 mil financia um imóvel com cerca de 50 metros quadrados no valor de R$80 mil. Irá pagar 4,5% de juros ao ano. Em 12 meses, terá pago R$ 4.901,67. Se for alugar uma casa do mesmo tamanho, irá gastar com o aluguel R$ 450 por mês, com uma taxa anual de juros de 5%. Em um ano, teria desembolsado R$ 5.400. Pode parecer uma diferença pequena, mas se fizer os cálculos a longo prazo... Normalmente as pessoas têm medo de falar, nossa, 20 anos para mim pagar um imóvel. Só que a vantagem é que sempre vai ser decrescente as parcelas dele. E o aluguel tem um reajuste de 5,5% ao ano. Caroline não tem dúvidas. Fez o melhor negócio. Tem que comprar a sua casa financiada, com certeza. Nesta quinta-feira, o ar continua muito úmido e frio sobre o sul e o leste do estado de São Paulo. Muitas nuvens se espalham por essas áreas. Na região de Itapetininga, o céu fica nublado, pode chover fraco e a sensação será de frio o dia todo. Máxima de 16 graus em Capão Bonito e 17 graus em Laranjal Paulista. A partir da sexta-feira, a umidade diminui em Águas de Santa Bárbara. O sol aparece com mais força no fim de semana e esquenta um pouco. No domingo, máxima de 22 graus. Vai fazer sol neste fim de semana em Itapetininga, mas as madrugadas serão geladas. No domingo, mínima de 9 e máxima de 23 graus. No próximo bloco, você vai ver como foi o dia dos candidatos ao governo do estado e também... Vereadores de Itapetininga aprovam lei que impede o uso de celulares dentro das agências bancárias. A gente volta em instantes. Eleições 2010. Vamos ver como foi o dia dos candidatos ao governo do estado. O candidato Fábio Feldman, do Partido Verde, visitou uma cooperativa de reciclagem na zona norte de São Paulo. Uma parte do lixo é levada pelos moradores da região. No meu bairro lá não passa ninguém para recolher. Uma atitude de cidadão. Feldman ajudou a separar garrafas PET. Essas moças recolhem papel, só papel. Aqui, essa outra moça recolhe embalagens de plástico e também iogurte. Ela fica atenta e tudo vem para esse imenso saco aqui, muita coisa, 7 toneladas por dia de lixo reciclado. O candidato promete aumentar a coleta seletiva. Isso é importante, porque além de trabalhar com a reciclagem, nós temos uma possibilidade de inclusão social, mas isso ainda é muito pouco em relação ao que deve e pode ser feito no estado de São Paulo. O tempo ruim na capital impediu a viagem de helicóptero e o candidato do PSDB chegou com 1h30 de atraso a Campinas. O primeiro compromisso de Geraldo Alckmin foi numa empresa de comunicação. Depois foi conhecer uma escola de inglês que participa do programa de bolsas de estudos para alunos da rede pública. Hoje são 80 mil alunos, a nossa meta são 600 mil alunos do ensino médio. Santista Roxo, o candidato disse que hoje à noite não vai perder a final da Copa do Brasil. Diz que não cai raio 2 vezes no mesmo lugar. Na Vila Belmiro caiu 3 vezes, é Robinho, Neymar e Ganso, né? Aqui de Campinas, o candidato seguiu para Cotia, na Grande São Paulo, onde visitou uma escola técnica e caminhou pelo comércio da cidade. Tem cabo eleitoral com jogo de cintura. Quando Aloysio Mercadante chegou, ganhou um abraço do dançarino. O candidato do PT andou pelo comércio do Jardim Miriam, na zona sul da capital. Tirou muitas fotos. Depois, Mercadante discursou e defendeu investimentos em transporte público na região metropolitana. Dobrar a capacidade da CPTM, criarmos 30 quilômetros de metrô, retomarmos corredores de ônibus e o trem de alta velocidade, que vai permitir
a população de São Paulo morar no interior, no Vale do Paraíba, ou na região de Campinas, eu acho que essas são as soluções estruturantes para o trânsito. Foi o único compromisso público do candidato hoje em São Paulo. Agora à noite ele se reúne com coordenadores da campanha e faz gravações para a propaganda eleitoral obrigatória. O candidato do PP ao governo, Celso Russomano, não teve compromissos de campanha no estado de São Paulo. Ele passou o dia em Brasília cumprindo a agenda de deputado federal. Agora a gente vai falar de um projeto de lei que nem foi sancionado pelo prefeito e que já está dando o que falar nas ruas de Itapetininga. Os vereadores acreditam que o celular pode ajudar os bandidos a cometerem um assalto conhecido como saidinha de banco. Se a lei for sancionada, as pessoas poderão entrar nas agências com celulares, mas não vão poder usá-los nos caixas automáticos e nem nas filas para pagar contas. Os vereadores que votaram a favor alegam que a intenção é diminuir os assaltos e furtos nas proximidades dos bancos. Nós esperamos que seja mais um instrumento de repressão às atitudes de violência, de assalto que podem acontecer. Se nós proibirmos o uso do celular na agência bancária, isso limita inclusive o trabalho das pessoas, porque o celular hoje a gente sabe que ele é instrumento de trabalho. Nas ruas, as opiniões também se dividem. Sou contra. Não interfere em nada, porque é um uso pessoal seu. Eu acho ótimo, porque os celulares de hoje em dia tiram foto, gravam, né? Então eu acho legal isso daí. Não proibir, né? A gente de usar, que a gente às vezes precisa para trabalho, alguma coisa desse tipo assim, né? Eu acho que tem que haver mais segurança. Se a lei entrar em vigor, caberá às agências bancárias fazerem a fiscalização e o banco que não cumprir a lei receberá uma multa de no mínimo R$500. Esse valor de R$500 é para a primeira multa. Quem rescindir paga mais R$1.000 cada vez que desrespeitar a lei. O Tem Notícias termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.